Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Prosa aqui, independente do horário que você esteja ouvindo, né? Então vamos lá. Hoje estamos com um convidado especialíssimo, que eu não vou contar quem é. Primeiro eu vou contar quem está dos nossos lados aqui, né? Do meu lado, direito e esquerdo. Primeiramente, à minha esquerda, o homem do boné, que derrubou o Guaraná na mesa aqui, fudeu com tudo. Bruno de Freitas. Alô? Essa voz doce do Guaraná, né? Voz de Quati dele, né? Quati. E à minha direita aqui, o homem, o brabo, DJ Alma. Boa, boa. É isso aí, DJ com a voz recuperada, né? Que nos episódios anteriores aí ele tava Duas com temporadas aí. Duas temporadas, 2 episódios, né? 2 episódios com a voz de senhora, mas agora recuperada. Senhora fumante. Bruno de Freitas, conta pra gente quem que é nosso convidado aí. Senhoras e senhores, Júnior Vacari. Quer ajustar, deixar mais em frente pra você? Não, tá tranquilo o microfone aqui, valeu. Que coisa eu vou me entendendo aqui. Bom, brigadão pelo convite, galera. Não sei os assuntos que nós vamos abordar aqui, só queria pedir, antes de mais nada, que a gente não fale sobre vida pessoal, também que a gente não fale sobre política, vida profissional também, se puder evitar, eu acho que é melhor, e arte, cultura, coisas assim do gênero, religião também é um assunto que dá problema. Se puder não falar sobre nada disso, eu agradeço bastante. Futebol também é evitar, né? Futebol hoje em dia tá muita confusão, tá briga fora dos estádios, dentro dos estádios, dentro do campo, fora do campo. Então... Faleceu uma mina aí esses dias, ontem, né? Esses dias eu vou falar que foi esse dia porque a gente tá gravando perto do falecimento da moça. Esse episódio vai ser lançado em setembro. Então, no mês de junho, faleceu uma moça, torcedora do Palmeiras. Jogaram uma garrafa no jugular dela, morreu. Caramba, nem... Mano, futebol é foda mesmo, cara. Tem uns caras que levam a sério mesmo, velho. Mas a rivalidade é importante dentro da arena, não é? Mas pra matar um... Não nesse sentido, né, cara? Já é demais. A morte não justifica, mas... Entre times, assim, é o que faz vender. É o que faz o espetáculo, né, mano? É um espetáculo, só não tem o pão, não tem o vinho, mas É. tem a camiseta ali. Tem pão, tem vinho, dá pra você comprar lá também, pô. Eu sempre achei engraçado que no futebol, né, dentro do campo, você tem algumas permissões que você não tem na rua. Por exemplo, o jogador ele vai dar uma voadora na cabeça do outro, ele toma uma suspensão de 5 jogos. Fica 5 jogos fora. Você tá andando na rua, dá uma voadora numa pessoa, você vai preso. Então, por que algumas coisas no gramado, cada um bico na bunda do outro cara? Pô, isso aí, na vida real, você não pode fazer isso. Então, futebol é um ambiente que permite algumas coisas que no dia a dia você não pode fazer. Eu sempre achei isso curioso. No esporte em geral, mano, até a própria torcida. A torcida xinga o cara no campo, manda tomar no cu o jogador. Mas se você vê pessoalmente cara a cara, você não faz isso. Então o futebol dá essa permissão realmente, mano. Parece que é descolado da sociedade, né? Essa fita aí, cara. Agora que tá forte a questão do preconceito, né? Dentro dos estádios, tudo, né? Sempre foi. Sempre foi essa coisa do preconceito, de homossexualismo, de racismo, mas agora tá tomando outra forma. Quem sabe também não puna, quem toma voadora também, né? Vai preso. Eu acho que podia ter o julgamento dos crimes cometidos no futebol, o racismo, por exemplo, eu acho que deviam adotar penas similares ao que fazem no campo, ou seja, voadora na cabeça, chutar a canela. Eu também acho. Eu acho que seria muito mais, ensinaria muito mais do que do jeito que é feito, que no caso é não ter pena nenhuma. Não tem nada, né, cara? Você vai jogar Libertadores, os caras fazendo gesto de macaco, você vê, não acontece porra nenhuma, mano. Nada, cara. Absurdo. Mas é isso, Sr. Vacari. Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? As coisas estão sempre ótimas. Uma coisa que eu achei muito legal que vocês falaram é que o episódio, né, a gente tá gravando, eles falaram aqui que vai sair lá para setembro. Isso. Então eu gostaria de fazer o bate-papo aqui projetando como vai estar minha vida em setembro. Opa! Então, a gente tá aqui em julho, né? Então tem Estamos em julho. começo de julho, agosto, tem uns 2 meses aí. Então eu vou projetar como que vai estar minha vida daqui 2 meses, tá bom? Já posso falar como milionário, por exemplo, entendeu? Que eu já, entendeu? Tudo de bom sim. que tá acontecendo, que vai acontecer nesses 2 meses, eu já projeto. Verdade. Vamos apresentar ele de novo, então. Pessoal, senhoras e senhores, estamos aqui conversando com o dono da Tesla, ele, Vacari Neto. Uhul!
Ele que é o único herdeiro do Elon Musk, que faleceu esses dias aí. Pois então, foi uma grande surpresa para mim. Eu realmente não sabia dessa familiaridade que eu tinha com o Elon Musk, mas me surpreendeu bastante quando chegou o e-mail, né, dizendo que eu era o único herdeiro habilitado para receber a verba. O único herdeiro capaz, né? Fala que os filhos dele não têm lá muita competência, acharam melhor deixar comigo administrando, então eu tô tocando o barco aí. Era pra ser o Bruno, ele tinha mandado e-mail, mas aí derrubou Guaraná. Aí desistiu, mano. Estavam na dúvida, a decisão final veio depois. Mas imagina, derruba Guaraná no servidor da inteligência artificial, ela acaba com tudo. Dispara o foguete, né? Joga o foguete na Coreia do Norte, ela acaba com o mundo. Tudo por causa de uma quat. Mas então, qual é a sua projeção? O que está acontecendo em setembro? Espero que já tenha saído a verba da Lei Paulo Gustavo, no mínimo, assim. Será que sai? Tomara, né? Acho que já... Se tiver alguma possibilidade, não de ficar rico, mas de ganhar algum dinheiro, acho que vai vir a parte dessas verbas aí. Mas você já está com os projetos já do edital que passou agora. Tem um projeto que a gente vai fazer agora, que é o Causos e Canções, que é um projeto híbrido de teatro com audiovisual, mas ele é especialmente centrado no teatro, que é como se fosse Como era o nome do programa lá do Rolando Boldrin? Esqueci o nome agora. Senhor Brasil? Senhor Brasil. Como se fosse um Senhor Brasil versão Vale do Paraíba, recebendo músicos aqui da região para falar um pouco sobre o Vale do Paraíba. Então tem um lado cênico, né, de contação de causos, né, de histórias, com um lado musical, e isso vai ser filmado também para virar um produto como se fosse um programa televisivo, assim. Que legal. E já está em andamento já ou não? Foi contemplado no edital aqui no município de Pinda, né, o Linguagens Artísticas, e vai ser realizado agora no segundo semestre. Ainda está na parte burocrática, nos trâmites finais aí. Então, como estamos conversando em setembro... Então, foi um sucesso, foi muito bacana o projeto. Deu tudo certo, galera, excelente. Massa. E sobre a Lei Paulo Gustavo, que você estava falando, tem isso aí? Eu tô curioso também. Dá uma explicada do que é a Lei Paulo Gustavo, para quem está ouvindo aí, por gentileza. Então, a Lei Paulo Gustavo surgiu, né, primeiramente o nome Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao Paulo Gustavo, ator, né, Minha Mãe é uma Peça, ator Vai Que Cola, Multishow, que faleceu durante a pandemia, né, vítima de Covid. A lei foi criada em homenagem a ele com o intuito de ajudar especialmente os artistas, os trabalhadores do setor audiovisual, que foi um dos setores mais prejudicados durante o período da pandemia por conta da paralisação, né? A aglomeração, você não podia... Muitas produções foram paralisadas porque você não podia reunir as pessoas para gravar e tudo mais. Então, é um setor que as pessoas tiveram muitas dificuldades. Então a ideia era que a lei fosse lançada para auxiliar esses artistas que estavam impossibilitados de trabalhar durante a pandemia. Só que por conta de decisões políticas, e não sei se como nesse podcast dá para falar, o Bolsonaro vetou a lei ano passado. Então a lei ela era para ter saído muito antes e ela acabou não saindo. Ela ficou um ano estacionada. Ele vetou, daí tiveram que derrubar o veto de novo na Câmara, porque tem todo um trâmite para aprovar a lei. Daí aprovaram, ele vetou, daí voltou para o Senado e tudo mais, derrubaram o veto. Daí nisso pegou transição de governo. Eita gota, chutei o bagulho aqui, mano. Perdão, vai lá, manda a bola aí. E daí, por conta da transição de governo, também não tem fim. Só foi sair agora esse dinheiro. Então a gente acaba que nem tá mais no auge da pandemia, né? Que o intuito era ajudar os artistas. Mas enfim, agora todos os municípios, pelo menos os que estão se cadastrando, né, para o recebimento da lei, inclusive o prazo para você se inscrever é até amanhã. Então acho que de repente algum, né, secretário de Cultura que estiver ouvindo já não adianta mais. Mas enfim. Amanhã, no caso, junho, né? O senhor não se inscreveu, secretário, porque o senhor não quis, né? O senhor podia ter... Não é a gente que tinha que avisar. Mas enfim, agora todos os municípios estão recebendo uma verba. Quanto mais população tem o município, maior a verba. Quanto menor a população, menor a verba. Mas todos vão ter uma fatia desse dinheiro, que é uma verba federal, que tem que ser distribuída dentro do município para produções, especialmente na área audiovisual, mas também tem uma verba que é para as outras linguagens. Outras linguagens seria música, literatura, teatro, tudo mais que não é audiovisual. Então, os municípios vão estar abrindo nos próximos meses pelo menos 2 editais para saber quem são os artistas do audiovisual e quem são os artistas das outras linguagens para poder fazer essa distribuição dos valores. Legal, interessante.
Legal, e eu lembro que na época muita gente ficou feliz quando vetaram, cara, essa lei. Eu imagino o tanto de gente que não afetou, cara. Ô, e louco. afeta. Sério, cara? Por que será, né, que esse povo tem essa... Então, porque eles acham que é que nem Lei Rouanet, que você chega lá, você vai chegar lá no, supondo aqui, ó, Alcemir, né? Alcemir, preciso de tal coisa, ele vai te dar um cheque de... R$1 milhão pra ou você um roubar o Pix pra você- Estado. a galera acha que é isso, cara, e muita gente... Não, isso é muito absurdo isso aí. Porque primeiro que é o seguinte, quando a gente pensa em lei Rouanet ou lei do audiovisual, são leis que sequer dão o dinheiro diretamente para o artista. Você manda um projeto, daí eles aprovam o seu projeto, você pede, por exemplo, 5 milhões. A lei Rouanet costuma trabalhar com verbas maiores, realmente, mas daí você pede 5 milhões, 10 milhões, eles não te autorizam 5 milhões ou 10 milhões, eles te autorizam, sei lá, 70% do valor. Mas, enfim, é bastante. Eles te dão direito a captar 4 milhões, mas não é como se eles pusessem na sua conta esse valor. Você vai até as empresas e você pede para as empresas patrocinarem o seu projeto. E esse dinheiro iria abatido do imposto de renda. Então, ao invés da empresa pagar o imposto de renda, ela tem direito a, sei lá, 5% do imposto dela, ela investir em projetos culturais. Então, não é como se também ela deixasse de pagar imposto. É 5% do que ela paga de imposto, ela pode investir em projetos culturais. Então, o pessoal que critica a Lei Rouanet nem entende como funciona a Lei Rouanet. Mas uma outra coisa importante dizer a Lei Paulo Gustavo, como eu estava dizendo, ela vai para todos os municípios. O que eu acho que é uma política pública extraordinária para a cultura, porque faz o quê? Faz um município como Pinda, ou um município ainda menor que Pinda, como, sei lá, Canas, um município como Cachoeira Paulista, que são cidades aqui do Vale do Paraíba, que tem 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, eles também vão ter a verba deles para ser investida nos artistas que moram nesses municípios. Então, esse discurso de que esse dinheiro fica só com os grandes artistas, sabe? Eu não vou dar dinheiro não, porque daí, Chico Buarque vai ficar com a grana. Ivete Sangalo, Ivete Sangalo. Meu filho, comunista, é vagabundo, tá ok? Então, não é isso. Pelo contrário, vai chegar no artista que normalmente não tem acesso à verba. Então, quem critica a lei, na maioria das vezes não sabe nem do que está falando. Ah, é. Mas tem fazendo um advogado do diabo aqui, muitas críticas que eu vi sobre a Lei Rouanet é justamente grandes artistas que não precisam dessa lei para fazer um projeto. Ele pode ter autonomia mesmo de fazer um projeto. E eles falam que indiretamente um dinheiro que ia ser pago para o Estado, porque na visão de muitas dessas pessoas, cultura é coisa de vagabundo. Então o dinheiro que ia estar na mão do Estado, fazendo entre as país crescer, vai estar na mão de artista, vagabundo. Entendeu? E uma crítica que eu acho, não sei se válida, mas pertinente, é sobre uma Anitta, por exemplo, pegar a Lei Rouanet, sacou? Ele fazer uma curadoria melhor disso, ou você acha que não? Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que, primeiro, é importante sim que a verba chegue até os grandes artistas, porque os grandes artistas... Primeiro, que eu trabalho para um dia ser um grande artista. Então, eu acho que a gente tem que pensar que hoje é muito fácil a gente, artista pequeno, atacar o artista grande, sem pensar que no futuro a gente pode ser artista grande. E daí pode ser a gente querendo participar de uma lei dessa e a gente vai ter todo um histórico batendo nesses artistas. Mas, enfim, acho que tem que sim fazer com que o dinheiro chegue, né, o dinheiro seja investido também nos grandes artistas, porque quem dá a cara da identidade cultural nacional é o grande artista. A gente produz o nosso trabalho aqui, a gente atinge as pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais. Agora, quando é feito um Cidade de Deus, o mundo inteiro olha para o Brasil e fala assim, nossa, que filme bacana. Quando a gente faz Central do Brasil, a Fernanda Montenegro vai concorrer ao Oscar. E eles olham e falam, nossa, olha o talento que o Brasil tem. Então, são esses grandes artistas. A Anitta, agora, que você citou, ela faz a música dela, é a música dela que vai tocar nos Estados Unidos, que vai tocar em países latinos. Sim. Então, ela é que está dando a cara do que é a cultura no Brasil. Então, assim, entendo você dizer que eles teriam, provavelmente, condições de bancar o próprio trabalho. Mas não é bem assim. Por exemplo, um filme é muito caro. Então, não acho que dê necessariamente para um cineasta tirar do bolso dele e fazer um longa-metragem que vai ter esse sucesso internacional. Brasileiro é difícil. Provavelmente ele vai precisar de algum investimento e o cinema é um produto muito caro. Então todos os países, mesmo nos Estados Unidos, você tem facilitações. Nos Estados Unidos eles podem até não dar o dinheiro direto para o artista, mas eles vão ter estados, por exemplo, que o imposto é muito menor para você filmar lá. Então eles encontram mecanismos de financiar o cinema. Agora, eu concordo contigo, cara. Acho que a distribuição
da verba a partir da Lei Rouanet, ela tem um problema intrínseco a ela, que não é uma questão tão fácil de resolver assim na lei, que é o seguinte, como eu estava dizendo, eles te dão uma carta de captação e você vai bater na porta das empresas. Você vai falar assim, olha, eu estou com um projeto aqui muito bacana, quero fazer um filme, queria captar, estou na busca de captar 1 milhão aqui para fazer o meu filme. Eles podem perguntar assim, tá, mas quem que está no elenco do seu filme? Tem alguma pessoa que é da Globo no elenco do seu filme? Você fala, não, é um filme que a gente vai fazer no interior. Então a gente não tem interesse. O que eu quero dizer é, na hora que você vai buscar a verba nas grandes empresas, a grande tendência é que elas prefiram bancar projetos que já tenham pessoas conhecidas. Claro. Esse é o problema da lei. Por isso que eu acho que quando tem esse movimento da municipalização da verba da cultura, ou seja, fazer a verba da cultura ela ficar menos no governo, assim, no Brasil, menos no Estado e mais no município. Regionalizar o valor. Daí eu acho que é interessante. Eu acho que a gente está caminhando com a lei Aldir Blanc, que aconteceu em 2020, e agora com a lei Paulo Gustavo, para que chegue cada vez mais verba no cofre do município. E daí vai ser uma questão de os artistas do município se organizarem para irem bater na porta da Secretaria de Cultura e falar, a gente quer que o dinheiro seja gasto assim, assim, assim. Mas é muito mais fácil também você cobrar o secretário de Cultura do seu município do que cobrar o secretário, o ministro da Cultura do país. Então acho que o caminho é esse. Concordo, mano. Eu acho até, como eu fiz o advogado do diabo, agora eu vou fazer outra parte. E acho que é importante mesmo que você falou dos grandes artistas, que você falou que Cidade de Deus passa no mundo inteiro. Eu acho, na minha opinião, que o Estado é responsável por isso. Porque a gente vive no mundo capitalista e no capitalismo a estética é muito importante. Então, um Estado investir na estética artística de um país é o que faz também ele ser reconhecido como um país artístico. Vou dar um exemplo. A Coreia do Sul, há 15 anos atrás, não tinha nenhuma visibilidade em questão artística. Hoje, a cultura coreana é exportada para o mundo inteiro. A gente tem um dos melhores diretores do mundo, é o Bong Joon-ho, que ganhou até um Oscar de melhor diretor. O filme dele, O Parasita, foi o primeiro filme de língua estrangeira que ganhou o Oscar de melhor filme. E tudo isso com incentivo estatal. Então, a Coreia do Norte construiu uma visão estética artística do que é. Isso aqui é a Coreia do Norte. A Coreia do Sul construiu. Mas a Coreia do Norte tá vindo com tudo, hein, galera? Aguardem. Informações privilegiadas aqui trazidas pelo nosso companheiro. O Parasita 2 vai ser lá, né? Vai ser passar lá. Mas, enfim, cara, tudo isso com o Estado coreano, mano. Entendeu? Essa estética criada... K-pop, cara. Dorama, que é a série... Inclusive é dorama, os caras nem chamam de série, é dorama. Sacou? Por que o Brasil não pode fazer isso, mano? Olha a riqueza cultural que a gente tem nesse país. Se tivesse um incentivo estatal. Isso também tem a ver com soberania nacional, mano. Você exportar a sua visão artística, a sua estética de país, cultura pros outros através da arte, sacou? Tem a ver muito com soberania também, que é o que os Estados Unidos faz com os filmes dele também. Com certeza. É que o Brasil tem muita dificuldade de pensar no longo prazo, né? No investimento de longo prazo. Sim. A educação é o maior exemplo disso, mas acho que a cultura também tinha que ter um direcionamento maior do que se quer para o Brasil, né? E começar a investir nisso não para dar resultado hoje, mas para dar resultado daqui a 5, 10, 15 anos. E isso é uma dificuldade do Brasil em todos os setores. O Brasil não pensa como um projeto de país, né? Entre um presidente de direita, outro de esquerda, e cada um tem a sua visão que vai se colocando ali. A China talvez dê certo porque tem uma visão democrática bem diferente da visão ocidental. E os Estados Unidos, mesmo tendo uma democracia que é um modelo liberal de democracia, eles têm um projeto nacional. Então o Trump não é tão distante do Biden assim, sacou? Eu acho que uma coisa que acontece nos países desenvolvidos, a Europa talvez seja o maior exemplo disso, é que você tenha no país a garantia dos direitos básicos extremamente bem estabelecida. E aqui no Brasil a gente não tem muito isso. Então a gente não tem uma saúde de qualidade, não tem uma educação de qualidade, não tem um transporte de qualidade, não tem segurança de qualidade. Lá na Europa, você já parte dessa base. Sim. A pessoa já tem um bom salário mínimo, a pessoa já tem uma saúde de qualidade, a pessoa já tem... Então, assim, você começa... A briga política é em outro andar, sabe? Eles debatem minúcias, sabe? É uma questão econômica ou outra, mas assim, essa base já está garantida. Aqui no Brasil a gente ainda está lutando para construir essa base. Exato. Cara, concordo 100%. Bacana, eu gostaria de perguntar para você qual é a sua visão sobre o audiovisual aqui no Vale do Paraíba. Cara, eu acho que o audiovisual no Vale do Paraíba está se desenvolvendo ainda, sabe? Eu acho que
É porque também é o seguinte, cara, aqui no Vale do Paraíba, como não só o Vale do Paraíba, né? A gente fala do Vale do Paraíba porque é a região onde nós estamos, mas o interior é um grande celeiro de talentos, né? A gente forma, se você vai olhar uma novela na Globo e vai ver de onde são essas pessoas, boa parte das pessoas que estão lá não são do Rio de Janeiro, são pessoas que vieram de outros municípios, vieram do interior e estão lá. Você vai ver um filme de sucesso, é isso também. Agora, que a gente produz muitos talentos, só que a gente acaba exportando esses talentos, né, mandando eles para outros municípios, né, para lugares, grandes centros, grandes capitais, que é onde tem dinheiro investido para se trabalhar, onde dá para você viver fazendo arte. Então, acho que uma problemática aqui no Vale do Paraíba, em qualquer outra, né, região interiorana, nesse processo os melhores tentam ir para São Paulo, tentam ir para o Rio para seguir a vida profissional, fica aqui quem ainda não foi, né, que é novo, ainda vai tentar ir, ou então aquela pessoa que bateu e voltou, porque esses mercados também não conseguem absorver todo mundo, né? Muita gente tenta seguir uma carreira lá, não consegue, não por falta de talento, mas porque as oportunidades são escassas, né? É um funil muito, muito apertado. Então, e daí você vê o que é produzido aqui tem que lidar com todas as dificuldades, né? A falta de verba, essas pessoas que ainda não foram para esses grandes centros, sabe? Então, eu acho que... E o audiovisual é aquilo que a gente estava falando também, né? Das leis de incentivo. O audiovisual é muito caro de fazer. Uhum. Então, talvez um momento agora, com a Lei Paulo Gustavo, né? Que é uma lei que 2/3 do valor é direcionado ao audiovisual, seja uma oportunidade de se produzir mais trabalhos de qualidade aqui na região. E acho que também o audiovisual como um todo, em todos os lugares, tem evoluído por conta do barateamento dos equipamentos. Converso muito com meu pai, que também é dessa área, e ele fala assim, você saía no começo dos anos 2000 com uma câmera na rua, as pessoas ficavam olhando assim, incrédulas, porque ter uma câmera no começo dos anos 2000 era uma coisa absurda. Você vai voltando mais para trás, então vai ficando cada vez mais chamativo. Hoje em dia ter uma câmera fotográfica, né, essas câmeras que tiram foto e também filmam, é mais acessível, isso também facilita, né, esse acesso aos equipamentos. Vocês estão fazendo um podcast aqui, se você volta 20 anos no tempo, não tinha como ter uma estrutura assim. Isso era só uma coisa de rádio. Entendeu? Ou você estava numa rádio, ou você não conseguia se comunicar, né, transmitir suas ideias da sua casa. Não tem como. Então, o audiovisual se beneficia disso, né, desse barateamento. E eu acho que, então, aqui no Vale, a questão é experimentar mais, né? É produzir mais, porque no que você vai produzindo, você vai afinando e vai melhorando a qualidade do que você faz. Falta mais, no caso também, mais apoio da parte privada, né? Não só do Estado, né? Ou não? Não, com certeza. Eu acho que sim. E eu acho que o artista, cara, ele tem muita dificuldade de se associar com as empresas. Mas eu acho que isso tem que mudar, sabe? O artista ter mais facilidade, né, de chegar numa empresa. E as empresas, elas até querem sim bancar projetos que são produzidos, mas a gente costuma ter muita dificuldade, a gente é artista, de ir até a empresa e falar, pô, tô com esse projeto aqui. E acho que isso passa pelo quê? Por saber escrever o seu projeto de uma maneira mais formal. E é um processo que, ao mesmo tempo que a gente fala iniciativa privada, pensando que é o contrário do público, né? Do investimento público. Mas tem uma similaridade que e acho que aqui em Pinda, por exemplo, a gente tem nos últimos anos participado muito de edital, seja edital aberto aqui pela prefeitura, tem um grupo de artistas, muitos artistas aqui de Pinda que estão criando essa cultura de participar do edital aberto pela prefeitura, né? Mas também edital do PROAC, que é todo o estado de São Paulo e tudo mais. E essa experiência, essa expertise de escrever um projeto dizendo, tintim por tintim, o que é a sua ideia, como você vai usar o dinheiro, é também um caminho para você chegar na empresa. Porque eles vão ver que você não é aquele artista... E hoje em dia é cada vez mais difícil você ser aquele artista, digamos, porra louca, que não, na grana eu faço sem grana nenhuma e tal. Uma empresa, um dono de empresa, ele até se assusta, ele vai, peraí, mas como que é isso, sabe? Eu te dou a grana e aí, tipo, não, você dá em espécie mesmo, não precisa nem ser na conta, entendeu? Não dá, então a gente tem que também se adequar para conseguir chegar, né? São executivos, né? Por mais que eles tenham boa vontade de ajudar a investir no projeto, eles sabe, você precisa falar a linguagem deles ali para eles te darem a verba. Eles querem um retorno também. Também, mas não necessariamente de dinheiro, eu acho que às vezes de marketing, entendeu? A coisa da Lei Rouanet por que eles preferem investir num artista que seja gabaritado, já seja conhecido? É pelo marketing, porque quando você associa a imagem da sua empresa com a Ivete Sangalo,
provavelmente para eles é mais chamativo do que associar com uma pessoa que está começando. Sim. A Ivete Sangalo já naturalmente te dá essa visibilidade. Então acho que o retorno não é nem sempre de dinheiro. Eles estão dispostos a gastar o dinheiro deles como marketing para que as pessoas vejam o trabalho que a empresa está fazendo. É que você falou assim que tem dificuldade do artista chegar na empresa. É que a gente já tem esse esquema, puta, a gente não vai conseguir. É que já vem do artista. Já se auto-sabota, né? Se auto-sabota. E acho que isso aí é que a gente tem que parar e falar, não, a gente também também somos artistas bons. Também conseguimos. E que você falou também, é legal escrever um projeto formal também, porque tem que falar a linguagem deles. Com certeza. Eu acho que é o seguinte, a gente pega uma coisa que tem mudado muito nos últimos anos com relação às redes sociais, às mídias sociais, e a gente pega, por exemplo, essa nova geração dos influencers. Eu acho que essa nova geração dos influencers ela é muito interessante e é um processo que está transformando a relação do criador de conteúdo, do artista, com as empresas, com as marcas. Por quê? Porque hoje em dia você vê uma menina no Instagram, ela tem 100 mil seguidores e ela consegue fazer o recebidos da lojinha da esquina. Então a empresa manda um lanche para ela e ela fala assim, gente, recebi esse lanche aqui do burger não sei o que da esquina, é muito bom, hein? Por que a empresa manda para ela? A empresa tá dando de graça o lanche. Nossa, por quê? Porque ela, né, vai mostrar para os seguidores que ela tem aquela marca. E eu acho que isso tá mudando. Até um tempo atrás, eu brinco com o pessoal assim, você pega a padaria do Manuel. O cara tem 102 anos, o pai dele criou a padaria 200 anos atrás, ele cresceu lá trabalhando junto, daí vai passar pros filhos, não sei o que e tal. Ele não sabe o que é Instagram e não precisa, é a padaria do bairro dele. Ele não entendeu? E funciona o negócio dele dessa forma. Só que é o seguinte, isso está mudando. Hoje em dia, a maior parte das empresas, se a empresa não tem uma conta no Instagram, as pessoas não ficam sabendo, não compram. Ela nem existe, praticamente. Ela praticamente não existe. Então esse mundo digital é muito forte. Então acho que com esse mundo digital, as empresas começam a entender que vale a pena sim você dar a grana para alguém, para ela fazer a divulgação daquilo que você produz. Então acho que nesse ponto é onde começam a surgir essas parcerias, entendeu? Entendi. Mas você acha que por amor é difícil? Por exemplo, fazer um disco, Prometheus, chego numa empresa, o cara, gostei do seu som, vou bancar seu disco. Por amor, você acha que é difícil? Sempre tem um interesse. Difícil, né, cara? Por amor. Por amor é só o artista mesmo, né, cara? E olhe lá ainda. Eu acho que a gente tem que encontrar, cara, mecanismos que permitam que a gente faça o nosso por amor de um jeito que ao mesmo tempo seja interessante para a marca. Isso é uma grande dificuldade. Porque às vezes é só por amor e você não está tendo nenhuma preocupação comercial com aquilo. É só aquilo que você acredita. Tentar encontrar paralelos ali, entendeu? Acredito nisso, mas, sabe, funciona também do ponto de vista... É complicado. Não tem o perigo de virar um Romero Brito? Cara, tem... Mas às vezes não necessariamente seja ruim também, né, mano? Você fazer de uma forma industrial, às vezes é bom também, cara. Não sou um grande fã do Romero Brito e entendo, assim, a questão que você levanta, né? De ficar um processo muito fabricado, assim, né? A arte perder esse lado mais artesanal, assim, né? Tem que ter sacrifício, tem que ser doloroso. A arte exige isso para ser... O artista vê esse lado, o empresário não vê desse ponto. O empresário... Por mais que seja bonzinho, ele vai ver um lado de, como você falou, ou divulgar a marca dele ou dele render. Mas o artista ele vai muito pela emoção. Será que não seria o caminho um Romero Brito, mas o artista também tem seu orgulho? Não sei. É que eu acho que o Romero Brito é o extremo do fabril na arte, assim, né? Eu acho que você pode encontrar um meio do caminho que seja interessante, sabe? Você não precisa ser o Romero Brito, mas você também não precisa ser aquele artista que vai fazer arte durante 70 anos e vai morrer sem ter ganho. Você não precisa ser o Van Gogh, você não precisa ser o Romero Brito, você precisa ser o Van Gogh também, sabe? Talvez você consiga encontrar um meio do caminho. Você pode ser um Djonga, pô. Pode ser um Djonga. Que é um grande exemplo disso. A gente tem uma geração muito boa de artistas que conseguem... A gente tem no Brasil grandes artistas que historicamente conseguem ter lucro e conseguem produzir um trabalho de qualidade. Sim, total, sabe? Cara. Total. Não é errado ter lucro, né? De forma alguma. Buscamos isso, inclusive, mano. O errado acho que é perder a essência, né? Não sei se é errado também ficar cagando regra, mas... A partir do momento que você faz a arte que você nem acredita mais só pra vender, mano... Será que vale? Eu não posso julgar, porque vai que um dia eu chego lá, faço isso. Então não vou tacar pedra também, mas, sei lá. A minha visão de hoje é que, tipo, perdeu a essência.
acabou o valor artístico, mano. O pessoal tá debatendo muito sobre o comercial que a Regina fez pra Volks. Você viu? Não vi. Minha opinião sobre esse comercial é um comercial muito ruim, né? Independentemente de ser inteligência artificial com uma pessoa falecida, isso tem a polêmica. Sim. O comercial é muito ruim. Nossa senhora. O comercial é ruim mesmo. Não é? Muito ruim. Independentemente de usar a imagem dela, se fosse sem ela ali, o comercial continuaria sendo muito ruim. Deveríamos temer a inteligência artificial nesse caso? Sei lá, cara. Eu vi esses dias, eu tava vendo o Casé lá, o Casimiro lá, um corte dele falando o seguinte, que as pessoas, o grande receio da inteligência artificial é o seguinte, a gente tem muito receio que a inteligência artificial se revolte porque a gente só utiliza ela para o trabalho. Então a gente deixa a inteligência artificial trabalhando o dia inteiro, de noite a gente desliga o botão e nisso a máquina vai se revoltar. Sendo que a maior parte das pessoas também é isso. A gente põe ela só para trabalhar. E não se ninguém revolta. tem medo da revolta do povo. Da máquina a pessoa tem. É porque o povo é inofensivo, né? A máquina não. Então, eu acho que o povo é que tinha que aprender com a inteligência artificial e se A revoltar gente que é antes. inteligência Se juntar artificial. as duas, assim, de repente. E matar todo mundo. Polemiquinho aqui, mas não vai ter religião pra máquina. Toda máquina é ateia, né? Então, Igual todo cachorro e todo bebê. a máquina não vai pagar o dízimo. Não vai. Será, mano? Sei lá, hein, cara. O pastor é capaz daquele Malafaia dar nó em pingular por a máquina pra pegar o dízimo. Não, antes da revolta, vem aqui, senta aqui. Deus vai ajudar você. Não, ele vai mandar fazer uma máquina pra cobrar o dízimo, né? Daí vai ser bitcoins. Ele vai fazer um pastor robô e vai colocar na frente lá pra fazer, e fazer até milagre, você vai ver. IA. PA. Vaca, e sua experiência no teatro? Cara, eu sempre gostei muito de teatro, eu sempre estive nos bastidores do teatro, porque eu tenho uma história que é a seguinte, meu pai e minha mãe, eles estavam fazendo uma peça, nem minha mãe engravidou, e eles continuaram fazendo a peça, os dois no palco, era meu pai e minha mãe em cena, até os 6 meses. Daí, minha mãe ficou com a barriga muito grande, eles deram uma pausa, nessa pausa eu nasci, e quando eu já estava com 6 meses, eles retomaram as apresentações. E eu ficava na coxia, né, a parte de trás do palco, com uma babá. E daí eu chorava no meio da peça. Minha mãe na saída de cena tinha que dar mamar pra mim. Então eu cresci nos bastidores do teatro. No meu trabalho com audiovisual, eu filmei muitas peças, né? Ao longo desses últimos anos. E nos últimos tempos eu tenho buscado produzir coisas autorais no teatro também, sabe? Me aventurando pelo teatro para montar peças, sabe? Fazer os meus trabalhos nessa linguagem, assim. É mais difícil atuar ou é mais difícil filmar e direcionar, ser diretor? Tudo é muito difícil, cara. Tudo é muito difícil. Acho que uma diferença do audiovisual pro teatro é que o audiovisual é a visão do diretor, né? Porque eu gosto de falar pro pessoal assim, você pega e senta no palco. O ator, ele vai, sobe no palco, tem toda uma série de técnicas, é como se fosse um ilusionismo. Você tenta direcionar o olhar do público pro que te interessa. Então o ator entra em cena, levanta a mão lá no alto, é natural que a pessoa olhe para aquela mão que foi lá no alto, e daí você vai conduzindo ela fisicamente, assim. Mas nada impede que você entre e levante a mão lá no alto e o cara tá olhando pro seu pé. E o público vai olhar a peça toda pro seu pé porque ele gosta de pé. O público pode ficar olhando. O audiovisual, então assim, o teatro permite que o público escolha o que quer ver. O audiovisual é a visão que o diretor quer que o público veja. Então eu quero que o cara olhe a mão, eu dou um close na mão. Eu quero que o cara olhe o pé, eu dou um close no pé. Então o audiovisual, ele tem como maestro, né, o diretor. E o teatro, por mais que também tenha o diretor, que tem o ensaio e tudo mais, o ator se sente muito bem quando ele sobe ali e é ele o público, né? Então tem essa diferença grande, assim. Mas atuar e dirigir, eu sempre gostei muito mais de dirigir. E mesmo no teatro, agora eu continuo gostando muito mais de estar dirigindo do que propriamente atuando. Só fiquei curioso saber qual era a peça que seus pais estavam atuando. Ah, cara, vou E agora? inventar um nome aqui. Né? Não sei. A volta do que não foram. Chama meu pai aqui qualquer dia e ele conta qual que era a peça. Vamos chamar, vixe Maria. Cara, eu queria, por exemplo, eu não sou especialista em atuação e nada disso, mas eu sou um público final, sacou? Eu vejo uma diferença na atuação do teatro e uma diferença na atuação do audiovisual. Tem um filme que chama Corra, já assistiu? Do Jordan Peele. Tem uma cena que o rapaz, ele é bem expressivo, esse ator.
Tem algumas cenas que é um filme que fala sobre racismo e tal, que ele sofre pequenas doses de racismo, e ele só mexe o olho, a boca, alguma coisa, tipo, é uma expressão mínima que é captada pela câmera. Aquilo não funcionaria num teatro, mano. Porque o teatro ele tem que se expandir, tem que falar, e tem que falar mais alto, e mexer a mão, gesticular muito. Às vezes no cinema a atuação é mais diferente. Tem realmente essa diferença? Eu tô vendo de leigo e tive essa impressão. Eu acho que tem. Eu costumo falar bastante disso com os atores. O teatro, ele tem essa coisa da expressividade que você falou. Você pega, por exemplo, é muito comum, a gente vai fazer um trabalho com um ator que nunca fez audiovisual e tem todo um trabalho de microfonia, né? Você trabalha com o microfone super pertinho da boca dele. E no teatro ele tem que ter toda aquela projeção de voz. Sim. E você, às vezes, fala assim, então, querido, aqui você pode falar mais baixo, que o microfone está grudado em você. E o gestual também. O cinema é uma caixa, né? E é uma caixa que quem está escolhendo o que está sendo mostrado por essa caixa é o diretor, que é aquilo que eu estava dizendo. Então, às vezes, o ator ele está fazendo todo um gestual e a câmera está num close nele e ele está abrindo o braço sem aparecer, sabe? Então, acho que tem diferença na atuação e tem... O ator, é bom que ele faça as duas coisas para ele adquirindo esse domínio em ambos, entendendo a diferença. Então, o cara vai fazer um filme, ele já vai estar mais atento tá, mas como que estou sendo enquadrado aqui? Num diálogo com a equipe, esse plano aqui está mais fechado ou mais aberto? Daí, no mais aberto, ele faz, no mais expansivo, no mais fechado, ele sabe que se ele mexer um pouquinho o olho, pegou que ele mexeu um pouquinho o olho. Crer. Então, mas acho que são poucos atores que conseguem transitar bem entre os dois lugares, assim. Porque também, às vezes, o cara sai de um trabalho na TV, por exemplo, falam isso na TV. O cara, ator de novela, vai fazer teatro, o cara não sabe fazer. Porque o teatro te deixa muito mais exposto. Você, por exemplo, aquilo que a gente tá falando, no teatro você tá com o corpo inteiro à mostra. Sim. No audiovisual é mais fácil enganar. Sabe? Você dá um close, tem muito corte, o cara vai pegando fala por fala e vai fazendo, beleza. No teatro, imagina, subiu no palco, você vai ficar uma hora e meia ali. Decorar todo o texto, né? Decorar tudo e o corporal, cara. Sim, sabe? O corporal que é... Uma coisa é você tá falando assim, eu sou um velho, mas você tá andando como uma pessoa que não parece velha, sabe? Então, peraí, ele fala coisas que um velho fala. E outra coisa que tem que decorar também, não é que decorar, é saber a deixa que você vai entrar na fala. Eu também fiz teatro também. Então, pra você saber na hora de mandar a sua fala ali, também tem que decorar mesmo que fala do outro, né? Também, né? O teatro você tem que ensaiar muito, né? Pra ficar fluida, ficar bem feita a peça, é muito ensaio. É outra linguagem, né, mano? Totalmente diferente. Mas eu vejo os atores da Globo meio teatrais, mano. Eu também a maioria, acho, cara, muito expressiva. Eu não consumo muito novela, nem porque eu acho uma bosta. Eu acho uma bosta, mas não é por isso. Eu não consumo porque não me agrada a forma de atuação, mano. Não porque o roteiro é ruim, a história é ruim. Eu acho uma bosta por isso. Mas as atuações me incomodam demais, mano. Que num filme brasileiro não incomoda, mano. Eu vejo atores que geralmente só fazem cinema no Brasil, é outro jeito de atuar, velho. O Selton Mello, por exemplo, é um outro tipo de ator. Lázaro Ramos já fez muita novela, mas hoje ele acho que já mudou o jeito dele de atuar. Capitão Nascimento. Na novela eu vejo muito teatral, cara. Seria legal o teatro no teatro, não na TV, sacou? Eu concordo contigo. Me incomoda muito ver novela. Nossa, faz muito tempo que eu não paro pra acompanhar uma novela. Acho que nunca parei pra acompanhar, mas via mais capítulos. Agora, eu tô de vez em quando assim, tá minha mãe vendo TV, eu vejo um pedaço e me incomoda, assim. Pela mesma coisa que você tá falando, o jeito de atuar, ele não é muito natural. Mas assim, isso obviamente não é por falta de qualidade do ator, assim. Quer dizer, às vezes é por falta de qualidade do ator também. Também. Né? Até pelas escolhas que às vezes eles fazem de pessoas que não têm trajetória nenhuma na atuação e são colocadas ali dentro e tal. Mas é o caso de atores que fazem assim na novela e depois vão fazer teatro, vão fazer cinema e são excelentes atores. Mas é a linguagem, né, que se encontrou da novela. Talvez a novela, né, é um produto muito antigo, né? Quando surge a TV, surge a novela. Daí vem da rádio novela. Então, assim, acho que vai carregando dentro, né, do estilo de atuação da novela algumas características muito próprias que são meio teatrais. Talvez porque muitos dos atores que foram pra TV fazer novela vieram do teatro. E talvez seja o diretor o culpado disso. Mas também depende do projeto, né, mano? Do que o projeto se propõe. Que a Auto da Compadecida, eu acho que funciona tanto no teatro quanto na TV. Principalmente aquela cena final. E o Matheus Nastergaile, como é que é o nome dele? Nastergaile. Ele é um ator que faz os dois, velho. Você já assistiu a Auto da Compadecida? Uhum. Aquela cena que ele encontra Jesus, tal, Nossa Senhora, ele é bem teatral.
Mas a cena que ele morre nos braços do Chicó é bem intimista, mano. Você fala, cara, esse cara faz os dois muito bem, velho. Há um tempo atrás eu cheguei à conclusão que o bom ator, ele é bom ator em qualquer lugar. Você põe ele em qualquer lugar, ele funciona em qualquer lugar. Tipo, e, inclusive, ele tem uma característica dos bons atores que eu já trabalhei, que eles conseguem fazer igual nos dois lugares. Isso é meio estranho dizer. Porque a gente diz assim, não, porque o teatro é mais assim, o cinema é mais assim. Não, quando o cara é bom, ele tem um jeito de fazer que é bom nos dois, assim. Pode crer. Sabe? E do mesmo jeito até eu diria, sabe? Ele consegue ser crível aquela entonação que ele tá fazendo no teatro e no audiovisual do jeito certo. E no caso, né, o Matheus Nascergaile é extraordinário. Fantástico, ótimo ator. Quem que você acha, cara, que são os melhores atores do Brasil, assim, na sua opinião? Eu? Não, mentira. Em segundo lugar, quem? Ué, tem que se colocar, cara, com certeza. Não, mas eu nem gostar de atuar, eu gosto. Né? Não, adoro, me convidem para trabalhos aí, gente. Cara, o Brasil tem muito ator bom, né? Você pega, por exemplo, Tonico Pereira. Nossa, é um cara, foda. assim, que talvez na TV nunca tenha tido o mesmo destaque que poderia, que merecia, tal, mas é um grande ator. Ele faz muitos curtas-metragens, que são curtas-metragens que não chegam tanto assim no grande público, que fica mais restrito ao universo dos festivais de cinema. E ali ele experimenta muitas coisas, então assim, ele faz trabalhos incríveis. Você vê que tem os nomes assim, Fernanda Montenegro, né? Mas daí é aqueles nomes mais óbvios. Clichê, mas é bom mesmo, cara. Se chegou lá... tem o Lima Duarte também, que é foda, cara. Lima Duarte, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, o Matheus Nascergaile, sabe? O Antônio Fagundes também, que gosta de teatro pra caramba, né? Da nova geração, O cara. Antônio Tem o Fagundes eu Jesuíta não Barbosa. gostava muito dele. Quando eu via ele na novela, assim, me incomodava um pouco a atuação dele. Mas nunca vi ele no teatro, então deve pode ser ser. ótimo. Você acha que o cinema brasileiro reflete mesmo o que é a cultura do brasileiro? Porque dizem que tem uma forma que todos os filmes brasileiros são iguais. Você acha que é sua opinião? Qual a sua opinião sobre isso? Nossa, mas assim, essa crítica normalmente quem faz essa crítica não percebe que a maioria dos filmes americanos são iguais também, né? Total. Então, cara, eu acho que o cinema, ele tem um problema que é o seguinte, eu falei dos festivais de cinema e eu faço, né, eu junto com o Deni Dias, que é um artista visual aqui do Vale do Paraíba, a gente criou o Festival Cine Urutu, aqui em Pinda, que foi o primeiro festival de cinema realizado aqui no município. A gente criou em 2017, já foram feitas 3 edições, esse ano tá para ser feita a 4ª. Então, e a gente criou porque eu vinha da experiência de participar de vários festivais de cinema, tanto como espectador quanto como realizador, mandando meus filmes e tal. E esse universo dos festivais de cinema, ele é muito bacana, porque como a maior parte dos festivais trabalha com curtas-metragens. E a maior parte dos filmes que a gente vê normalmente na TV, no cinema, são os longas-metragens e não os curtas. E tem muito diretor que faz curtas extraordinários e vai para os longas e cai no mais do mesmo. Talvez porque quando você começa a fazer um filme de maior orçamento, vem toda uma responsabilidade em cima de você, pressão comercial, patrocinador, não sei o que, você acaba não arriscando tanto. Então, a experimentação que se tem aqui no Brasil, nos curtas-metragens, mostra que a gente poderia fazer coisas muito grandiosas. E daí, talvez, para parecer, né, dar essa impressão, o cinema, digamos assim, o cinema brasileiro se comprovar tão bom quanto parece que poderia ser, pela criatividade dos realizadores, talvez seja a grana. Porque assim, por que os Estados Unidos talvez produza filmes melhores? Porque tem um mais do mesmo enorme, a maior parte dos filmes são muito parecidos, esses filmes de ação, com um mocinho no final, ele apanha, no final do filme ele pega a metralhadora e sai matando todo mundo sozinho, sabe? Você falou do Corra. O Corra é bacana pela questão social, mas é isso, ele fica o filme inteiro dando mal, no final ele sai matando todo mundo. Ele foge num lugar impossível de fugir e foge. Assim, demorou dias pra sair, sai sem querer. Ele falou, não, agora tá acabando o filme, eu vou sair sim. Então, tem umas coisas assim no cinema americano, mesmo nos bons filmes, que tem um certo mais do mesmo. Tem. Mas como tem mais grana, os caras fazem vários iguaizinhos e um que, putz, esse é muito bom. O Brasil ainda não produz tanto quanto deveria produzir, né? Se produzisse mais, cara. Mas eu não acho, o DJ, até completando o que você falou, eu não acho que é tudo igual o cinema brasileiro. Mas que o cinema brasileiro tem uma identidade, tem, cara. E não acho isso ruim, não. O coreano tem também. Você vê um filme coreano, ele tem ação, tem comédia, tem aquele jeito deles atuarem lá, cara. E o brasileiro também, mano. Eu acho que o cinema brasileiro tem muito anticlímax no final dos filmes. Já assistiu o Bacurau? Tem muito daquilo, tem uma quebra de expectativa e tal. Então o cinema brasileiro, não é que ele tem uma fórmula, mas ele tem, tipo, você assiste o filme e você fala, putz, cinema brasileiro? Eu acho que tem uma identidade sim, mano, cinema brasileiro. O que você acha, mano?
O Glauber Rocha tinha uma frase que ele dizia o seguinte, que o Brasil tinha que parar de querer imitar o cinema americano, sendo que as questões sociais do Brasil eram muito diferentes das questões sociais americanas. Então, enquanto o Brasil tivesse fome, por exemplo, tinha que falar da fome e não ficar falando de outras coisas. Ele era um pensamento muito radical de dizer no sentido seguinte, que o Brasil, né, na cabeça do Glauber, não tinha que ter filme de ação assim. Filme de ação pela ação. Porque a gente tem outras questões sociais muito mais importantes que a gente tinha que bater na tecla. Acho que o Brasil, às vezes... Eu não sei se tinha que ter esse radicalismo do Glauber. Acho que talvez não tem que ter o radicalismo do Glauber. Mas acho que o Brasil se dá muito bem quando ele fala das questões sociais dele, assim. Acho que os grandes filmes de destaque brasileiros são justamente quando segue essa regra glauberística, digamos assim. É o Cidade de Deus, é o Central do Brasil. Embora muita gente critique já o Cidade de Deus, né? Que tem, digamos, uma gourmetização, né? Da favela, da pobreza e tudo mais. É difícil, mas acho que o Brasil, a cara do cinema brasileiro atual é muito essa, sabe? É que muita gente não gosta, muito cara mais radical não gosta. Mas eu acho que a cara do cinema brasileiro é por esse caminho. Porque eles querem ver um Vingadores do Brasil, mano. E não é. O cinema brasileiro tem a sua identidade. Eu sou fã pra caralho. Consumo muito cinema brasileiro, mano. Tipo, 50% do que eu assisto é cinema brasileiro. Inclusive, eu tô vendo uns... Eu vou recomendar no final, cara. Mas uns filmes trash brasileiro de terror... Que eu no final vou falar sobre isso, cara. Eu recomendo Velozes e Furiosos 10. Cara, acho que já assisti o Tóquio, mano. Depois nunca mais vi nenhum. Confirmaram o 11 que vai ser atrás do Submarino. É foda, muito, cara. Deve render muito. Falar da mesma coisa de um carro que corre, disputa de carro, 10 filmes, cara. Nossa. Mas rendeu pela ação, cara. Filme de ação é foda, cara. O John Wick faz um filme bom, cara. O filme de ação... nunca vi. Cara, assiste, é muito bom, cara. É muito parecido com o filme do Jack Chan, na questão de não ter muito corte. É mais coreografado, é muito louco, mano. John Wick é um filme, desliga o cérebro e curte, porque é bonito pra caralho, as cenas de ação são boas. Inclusive o protagonista, né? Que maravilhoso. O Keanu Reeves é 60, cara. Bonito pra caralho, velho. E triste, né? Eu me identifico com ele porque o pessoal flagra ele andando de metrô sozinho, assim, meio cabisbaixo lá em Nova York. Isso que é bacana. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Se fosse o Keanu bom, né? Keanu bom. Soltando um ano ruim, né? 60 anos ruim. Cara, qual o significado de longa e curta-metragem? Por que colocaram esse nome? Pela duração, né? Uma questão de tempo de tela, realmente. Quanto então, tempo teria que ter, mais ou menos, um longo e um curta? Não tem uma definição oficial, assim. Mas, por exemplo, o pessoal fala em curta de 15, 20, até 25, no máximo 30. Acho que mais que 30 eu nunca vi ninguém dizendo. Então, assim, digamos que menos que 30 minutos é um curta-metragem, mais que 60 minutos seria o longa-metragem. Daí você vai perguntar assim, mas tá faltando um número aí. Daí seria o média-metragem. Tem isso? Não tem um média-metragem que seria, sei lá, dos 31 minutos até 59. Um episódio de série, por exemplo, seria um média-metragem. Seria um média-metragem, né? Só que o universo dos médias, ele é muito... Não tem muito nem onde passar, porque a maioria dos festivais, ou ele é de curtas, ou ele é de longas. Então, o média, quando você faz o média, inclusive fica a dica aí pra alguém que, de repente, esteja produzindo um filme, tenta adequar ele no universo do curta ou transforma em longa e transforma em curta. Faz curta, porque o que eu vejo de gente começando a carreira e já querendo fazer um longa, né, ou seja, fazer uma história de mais de 60 minutos, a grande chance de não ficar bom é muito alta. Então, transforma o seu média num bom curta e manda ele para os festivais que vai valer mais a pena. Mas então é isso, é a diferença de tempo de tela de cada um. Entendi. Legal, cara. Você falou sobre arte, no caso do cinema, tá fazendo como posso dizer, colocando as partes sociais dentro do roteiro. Você acha que toda a arte, a obra em si, tem que ter essa conotação política? Você acha que a arte é isso? Tem que falar do que está em volta de si? Ela tem que ser um mecanismo não de revolta, não, de crítica? A arte tem que ser crítica? Cara, eu não sei se tem, acho que não tem, porque cada um faz o que quiser e achar melhor. Mas o grande problema dessa entrevista aqui é que a gente começa a querer refletir muito sobre o macro, assim, né? Sobre todo. A gente começa a cair nessas armadilhas. Assim, não, tem que ser sim. O cinema tem que falar sobre não sei o quê. Sabe? A lei tem que ser feita dessa... Esse é um problema. Eu busco, nos meus trabalhos,
ter uma pegada social, ter uma reflexão sobre a nossa sociedade, entendeu? Sobre questões que eu acho que são pertinentes da gente pensar e tudo mais e tal. Eu acho. Agora, o cara quer fazer o filme do rapaz que vai salvar o mundo com a metralhadora, tudo bem, velho, ele pode fazer. Aí tem público pra isso. Tem muito público pra isso. E tem como ser bom fazendo isso também, cara. Tem filme que você desliga o cérebro, se diverte e fala, mano, você é muito bom, cara. Divertido pra caralho. Eu assisti esses dias o... Falei até pra você, né, Brunão? Mr. Nice Guy, do Jack Chan. Eu falei, caralho, mano, é um filme que você não reflete nada, não tem nenhuma grande questão. Cara, mas é muito divertido, mano. Tipo, é um filme que você faz uma pipoquinha, toma um refri, e fala, mano, você desliga o cérebro e só curte, tá ligado? Você desliga o cérebro, às vezes a arte também é pra isso, né, mano? Tem a função de entreter. Não, com certeza, o entretenimento, ele é importante sim, mas eu acho que daí, de novo, é isso. Eu estou dizendo como eu penso Sim, fazer claro. o meu trabalho. Eu busco, mesmo, por exemplo, eu tenho muitos trabalhos que são de comédia, né? Que tem a pretensão de fazer a pessoa rir, mas eu gosto sempre, quando faz rir, tem uma pitada de algo que a pessoa possa refletir. Eu gosto muito de pensar na ideia de camadas. Até tem um episódio de vocês aqui, acho que foi até você, que citou o Ilha das Flores, Sim. que é um filme do Jorge Furtado, é um curta-metragem, né? Deve ter uns 15 minutos. E o Jorge Furtado fala sobre esse filme e ele fala que é um filme que ele trabalha com a ideia de hiperlink. Então ele vai tendo um narrador, ele vai falando, e vai conectando uma coisa na outra. Nossa. Como se fosse uma Wikipédia. Então você lê uma página da Wikipédia, daí tem uma informação ali, um azulzinho, que você clica naquela palavra em azulzinho, vai para uma outra, você lê aquela e clica e vai para outra e tal. Então vai tendo uma série de conexões. E daí tem um personagem que chama Seu Suzuki, que ele é dono de um mercadinho que vende tomates. Vende várias coisas, no filme a mulher vai lá comprar tomate. E daí, toda hora que fala assim, Seu Suzuki, passa uma motinha e fala, bibi. E o Jorge Furtado fala assim, é uma piada infame, super idiota e tal. Mas o filme tem toda uma densidade profunda. E tem essa piadinha que é super rasteirinha, super bobinha. Então, esse conceito de camadas, tipo, o cara que sentar, o sociólogo, assim, realmente, esse filme reflete sobre a condição humana, é um absurdo que o capitalismo faz com as pessoas que, né, acabam se alimentando os restos que o porco não quer comer. Então, você tem todo esse lado intelectual pra você pensar sobre o filme, mas de repente, o carinha faz, o seu Suzuki, né, a motinha, faz bibi, sabe? Então, você pega... dois tipos de público dentro do mesmo filme a partir das camadas que você estabelece. Isso é algo que eu gosto muito de fazer nos meus trabalhos. Então, é algo de comédia, tem um lado mais rasteiro que qualquer um vai compreender, mas se você quiser ir se aprofundando nessas camadas, você consegue. Acho que isso é muito legal. É uma coisa que eu busco e acho que é um tipo de cinema que eu admiro bastante. E é difícil de fazer, hein, mano? Eu também gosto de filmes assim. Obras em geral, mas é muito difícil achar. E é muito difícil fazer, acredito também, né? Acho que é muito difícil, porque, primeiro, para você atingir o lugar mais denso, né, que propõe uma reflexão mais complexa, você tem que ter chego nessa reflexão mais complexa. Então, demanda o seu trabalho intelectual de pegar um tema e pensar como que eu vou falar desse tema com alguma profundidade. Porque é muito difícil você não ter profundidade nenhuma e querer falar de uma questão muito profunda. É verdade. Tem isso, mas acho legal pensar na música para dar o exemplo de como é possível você contar uma história simples, mas deixar boas referências que sejam um pouco mais profundas. Gosto de citar a música Eduardo e Mônica, da Legião Urbana. O que é Eduardo e Mônica? É uma história super simples de um casal que se conhece e eles começam a ter a vida deles, vão ter filhos, vão casar, não sei o quê, vão ter os problemas, tudo mais e tal. Daí no meio da música tem algumas referências que o Renato Russo vai colocando, que tem gente que provavelmente ouviu pela primeira vez aquelas referências através da música Eduardo e Mônica. Daí tem uma parte que fala assim, o Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Tenho certeza que muito jovem ouviu e falou assim, quem que é esse cara e tal? Daí foi procurar Godard e falou, olha só, Godard, um cineasta francês, não sei o que lá tal. E daí tem umas partes que fala assim, a Mônica gostava do Caetano, de Rambo. Bauhaus, né? Eu não lembro esse trecho de cabeça. Ela gostava do Bauhaus, Caetano, uma coisa assim, cara. A Mônica gostava dos Mutantes, do Caetano, de Rambo, exatamente. Bauhaus, que é uma escola de arquitetura alemã. Ou seja, ele vai enfiando no meio de uma história que é super simples, todo mundo decora a letra. É uma banda também. Também tem a banda, né? Uhum. Acho que a banda vem da escola de arquitetura, que dá esse nome inicialmente.
Mas é isso, olha que legal. Você pega uma música que é muito popular, num álbum que vendeu milhões de cópias, de uma banda super popular no Brasil. E acho que isso complementa um raciocínio que a gente estava tendo lá atrás, de que é possível você produzir a música que dê a cara da identidade nacional e tenha qualidade, sabe? Então, assim, eu acho super válido você investir dinheiro para se produzir uma música desse tipo, que você fala com as massas e ao mesmo tempo você propõe o cara para pesquisar um pouquinho mais, entender um pouco mais da cultura em geral, do Brasil, sabe? Total, cara. Pode crer. Eu acho que essas questões das camadas, velho, dá pra ser usado pro mal e pro bem, hein? Vou falar um exemplo. Tem um filme, eu acho que a animação faz muito bem isso. Essas animações da Pixar, tem um filme chamado Soul, já assistiu? Não, mas eu já ouvi falar. Cara, é um filme que ele tem uma mensagem que não é pra criança, cara. Não no sentido de ser impróprio, mas é uma mensagem muito densa pra uma criança pegar. Mas ao mesmo tempo a criança consegue se divertir com o filme, na parte superficial que ele tem. É um filme pra criança, mas a criança precisa que alguém leve ela pro cinema, né? Então ele deixa uma mensagem bem adulta, cara, bem de uma reflexão que todo mundo chega. Eu não vou dar spoiler, não. Mas o finalzinho é um final bem anticlimático, que você se pega e você fala, nossa, cara, essa bateu fundo, hein? E ainda mais pra quem é músico, aquele filme pega de um jeito diferente. E eu acho que também tem uma questão de camada prejudicial, mano. Eu vou problematizar um bagulho aqui. O Batman, sacou? O Batman é um herói que salva o mundo, bate no bandido, tal, superficialmente. Para pra analisar o que é o Batman, mano. Batman nada mais é que um playboy que tem dinheiro pra comprar roupa cara, um carro bom e tal. E quais são os principais vilões do Batman, mano? Doente mental, o cara que tem problema de... Olha o Coringa, você assistiu o filme do Coringa, DJ? Já, Então, um cara que precisava de um psiquiatra, sacou? Não de uma porrada na cara. Então, Batman simplesmente é um rico que bate em pobre maluco. É isso que é o Batman, mano. E não, tipo... não sei se foi sem querer essa mensagem, ele passou isso sem querer. Até no filme... Liga da Justiça, o Batman fala pro Superman, esse cara, eu tenho poder, qual que é o seu? Ele falou, eu sou rico. Mano, definiu o Batman pra mim, o cara é um rico, mano. Ele tem o dinheiro e se vê na condição de pegar e sair batendo em todo mundo. Por quê? Porque ele tem dinheiro, é isso, sacou? Então tem essa camada que é meio do mal, mano. Eu não sei se o Frank Miller fez isso de propósito, ele quis passar essa mensagem subliminar, ou passou, porque o 300 é dele também, né? Como é que é? HQ, né? E também tem uma mensagem bem pesada por trás, cara, que é um exército de brancos, europeus, tal, que bate no exército que é super diverso, de negros, de tal. E ele pinta Esparta como se fosse um paraíso. E na vida real, não. Esparta tinha escravo, né? Tinha o agogê espartano, que os espartanos praticavam a homossexualidade lá, como fazia parte do agogê. Você tinha que dormir com outro homem. Sacou? É histórico isso. No filme eles tiram. Ele fala até, lá do outro lado tem os gays, tal, não sei o que, aqui somos os espartanos íntegros. Então, tipo, será que essa camada do Frank Miller também, ele não usou essa questão que você falou de camadas pro mal também, mano? Com certeza. Falei pra caralho, hein, velho? Não, eu ia falar que às vezes isso daí é uma deixa que o cara deixa pra você refletir, você tomar sua própria decisão na arte, não sei. Mas acho que não é à toa, não. Ou será que foi sem querer? Ele só colocou o que ele pensa ali sem querer. Não, acho que nada é tão sem querer assim. Tem aquela frase que a história é contada pelos vencedores, né? É muito comum o cinema foi usado pelos Estados Unidos durante muito tempo como uma forma de transmitir a ideologia do país através dos filmes. Então a ideia do americano bonzinho que vai salvar todo mundo e daí ele sai com a metralhadora matando um monte de iraniano bandido e aparece a bandeira dos Estados Unidos balançando com vento no final. Então, assim, venham para os Estados Unidos, deixem a gente invadir o seu país e matar os bandidos, sabe? Me dê o seu petróleo que eu te dou democracia. Tipo isso aí. É nessa pegada. Então, assim, é usado muitas vezes, né, a arte como uma forma de narrativa, com certeza. Mas sobre o Batman, eu acho que tem algumas histórias do Batman que são interessantes quando eles trabalham um aspecto de que o Batman também é um maluco. Acho que isso quando algumas HQs que trabalham com esse pensamento de que ele também é um doido. Pode crer, cara. E tem o Batman, evidentemente, ele é um... Como é a palavra, assim? Ele é um cara da milícia, assim, de alguma forma, né? Ele se coloca acima da lei, ele tá, entendeu? Ele claro, cara. Ele não trabalha dentro da jurisprudência da lei, ele tá acima daquilo. Mas daí qual que é a discussão em torno do Batman? Tem essa ideia de que ele não tem superpoderes. De fato, ele não tem superpoderes, assim,
naturais. Ele usa o dinheiro que ele tem pra investir nesses equipamentos. Isso é mais moderno hoje em dia, né? O Batman no início era um maluco que põe um pijama de morcego e saia batendo. Daí ele é a fase mais doida. Mas esse Batman era da hora. Então, Adam West lá, esse é o Batman, cara. O pijamão. Esse Batman era da hora. Porque daí você fala assim, não é que é um rico batendo é um louco batendo um louco. É igual os bêbados brigando na rua. Você não se mete, não. Deixa que eles resolvem lá, Tinha o pô. Coringa de terno, surfista. Com bigode, o cara pintava o bigode de branco. Né? Isso é o legal. Não, Esse é o Batman. Tem o Coringa funkeiro também, não pode esquecer. Nossa, Então, cara. esse aí é bacana, né? Um maluco se veste de palhaço e sai pra assaltar banco, e o outro se veste de morcego e sai pra caçar o cara que tá assaltando banco, entendeu? Então esse lado é legal. Mas existe um superpoder no Batman, né? Que não é exatamente um superpoder, mas é acreditar. Por que as pessoas deixam o Batman combater o crime? É porque eles acreditam que o Batman não vai quebrar um código de ética de matar. Então, enquanto ele tá capturando bandidos, fazendo um trabalho que deveria ser da polícia e não mata, entende-se que ele não está ultrapassando uma linha. É a camada do personagem, então. Essas Mas o Batman histórias... mata, cara. Esse Batman novo mata, do Ben Affleck. Então, muita gente critica, né? Muita gente que vem das HQs critica esses últimos filmes justamente por isso. Porque o Batman, ele nos quadrinhos, ele tem uma regra, que é eu não mato. Ele quebra a coluna, mas matar ele não mata. O cara fica pra sempre internado lá no Asilo Arkham com a perna pra cima, mas matar ele não matou. Entendeu? Então, amigo meu que fala, manda um abraço aí pro grande Pereira. Eu não mato, eu faço furo, quem mata é Deus. Um abraço pro Pereira. O Batman é bem dessa, quebra o segurança lá da LexCorp, tá lá só sustentando a família, lá o Batman chega. O Coringa é louco pra ele quebrar essa regra, né? Mas enfim, eu concordo. Acho que quero dizer o seguinte, acho que tem como você contar uma história do Batman de maneira interessante, explorando esses aspectos, e tem como você fazer uma propaganda americana do Mauricinho maluco, Mauricinho não maluco, o Mauricinho do bem, que está salvando a cidade, sabe? Acho que dá pra você contar das duas formas. É legal, cara. Seria muito interessante ver um filme na perspectiva do Coringa. Esse Coringa que teve o último filme fazia um Batman como um... Ele meio que fez, né, nesse filme do Todd Phillips, né, o filme do Coringa. Que o Coringa vê o pai do Batman como um fascista mesmo. Fala, cara, eu tô me fudendo. Ele vê como um... Você assistiu esse filme, DJ? É o do Coringa, O Coringa, mais atual, você falando, né? Assisti, eu vi. Achei legal essa visão. Acho que seria Mas mais eu legal. acho que também, do mesmo modo que tenta normalizar o Batman, também estão tentando normalizar essa loucura do Coringa. Muita gente começa a tatuar o Coringa e quer ser Coringa também. É um perigo nisso, porque o cara é louco, não é? É porque, o DJ, tem muitas variações do personagem. O Batman é um personagem que fez 80 anos um tempo atrás, não sei quantos que tem agora. Mas o Batman é de 1930 e sei lá o que, 39, ou seja, já tem muitos, 84 anos de história do Batman. Então, o que acontece? Você tem cada roteirista de um quadrinho dando uma visão do personagem, assim como o Coringa. O Coringa, cada um dá a sua interpretação dele. Essa última versão do Coringa nesse filme, né, o Joker, o Coringa, que é o Joaquin Phoenix faz o Coringa, dá uma visão humanizada, que é um cara maluquinho, entendeu? Que é abandonado pela sociedade e tudo mais, e ele acaba tendo uma justificativa para os crimes que comete. Tem histórias que o Coringa é um psicopata que sai matando a torta direito mesmo e dando gás do riso nas pessoas, e ele não tá nem aí. Então, humanizaram o personagem do Coringa agora, entendeu? Então, assim como poderiam humanizar o personagem do Batman, que é o órfão que viu a injustiça que aconteceu com ele, não querer que aconteça com outro jovem e que ele tá tentando corrigir isso. Então, cada um conta a história da forma como acha, né? E depende como você falou, não dá pra você colocar camadas se você não tiver camadas. Se você contar uma história interessante do Batman, do Coringa, você precisa de um diretor bom, um roteirista bom, que tenha camadas, mano. Botar um Zé Mané, vai contar a história do Zé Mané, né, mano? Com certeza. Você falou do Todd Phillips? Frank Miller, por exemplo. Você falou do Todd Phillips, uma história engraçada do Todd Phillips. O Todd Phillips, ele, antes de dirigir o filme do Coringa, ele era um cara conhecido por fazer Se Beber Não Case, uns filmes de comédia, assim, comédia mais crachada e tal. E daí, a Warner, dizem que ele tem um esquema, assim, com os diretores, que faz um filme pra mim, faz uma grana pra mim, e daí eu te dou liberdade pra você fazer um filme que você tenha mais liberdade artística. Daí ele fez a série lá, Se Beber Não Case, os 3 filmes deram uma puta bilheteria, daí falaram, tá, agora você faz um filme aí que você tenha vontade. Daí ele queria fazer um filme do Coringa, e ele queria muito que fosse o Joaquin Phoenix convidado pra ser o Coringa. Ele só imaginava fazer com o Joaquin Phoenix. E o Joaquin Phoenix é um cara que normalmente não se envolve nessas produções, assim, blockbuster, de grande orçamento e tal.
Ele faz uns filmes mais existencialistas, enfim. Daí ele convenceu o Joaquin Phoenix a fazer. Daí depois que o Joaquin Phoenix aceitou, ele ligou pro Joaquin Phoenix e falou assim, Joaquin, você, fica tranquilo que a gente vai fazer o maior filme de assalto de todos os tempos. E daí o Joaquin falou assim, mas como assim filme de assalto? Eu li o roteiro, não tem nenhuma cena de assalto. Ele falou assim, não, assalto é os cofres da Warner, que vão dar 50 milhões pra gente fazer o filme que a gente quiser. Então, assim, ele tava nessa... Só o Turner Bros. Teve isso. É isso. Cara, vou propor uma dinâmica pra você. O papo foi bom pra caralho, cara. Rendeu pra caralho, velho. O tempo passa muito rápido, Muito mano. rápido. Muito rápido, cara. Eu nem vi passar. Não, passou mesmo. Então vamos lá. Como funciona? A gente vai te propor uma manifestação artística, a gente vai te recomendar. Pode ser filme, pode ser série, pode ser um disco inteiro, pode ser um single, um quadro. Cara, o que você quiser. E a gente vai fazer. A gente pra você e você pra nós. Demorou? Você prefere começar? Para que a gente comece? Vai começando, eu vou pensando o que eu sugiro aqui. Sempre assim, cara. Ninguém começou até hoje, né? Vai lá, produto de E frio. toda vez eles pedem pra eu começar. Então vai. Cara, houve um artista... Você gosta de MPB? Gosto. Cara, houve um artista aqui de Pinda que chama Wagner Muzak. Wagner Muzak, já ouvi falar. Mas ouça o trabalho dele. Tem Ouvi no com mais Spotify, atenção. YouTube. Ele é muito bom. Ó, eu vou recomendar um diretor pra você assistir, conhecer a obra dele. Pra você pesquisa, assiste qualquer filme dele. Trecheira, filme trash, de baixo orçamento, filme B brasileiro de terror. Ele usa bastante coisa da mitologia brasileira. Então ele fala sobre a Anhangá, que é um espírito indígena, o lobisomem e tal, a cultura brasileira. Chama Rodrigo Aragão. Ele já trabalhou com o Zé do Caixão e tudo mais. Depois você procura a obra do cara, velho. Se você curte filme trash, filme B, é filme B mesmo, cara. Mas é muito louco, muito divertido. E filme brasileiro de terror, que é difícil demais de achar. Então fica a recomendação aí, Rodrigo Aragão. Cara, eu vou indicar um camarada meu que tá viajando, tá lá na Patagônia, fotógrafo, Cauã Teixeira. Ele tá com um projeto, fizemos um trabalho juntos e agora ele tá percorrendo o mundo aí. Ele é fotógrafo, Cauã Teixeira. Muito bom os trabalhos que ele tá fazendo. Bacana, cara. Vou anotar depois todas as recomendações aqui. Então, anotei agora para não fazer barulho no celular. Sua vez. Eu sempre tenho muita dificuldade de sugerir coisas quando as pessoas me perguntam, mas eu sempre falo que o filme que eu mais gosto chama A Lula e a Baleia, que é um filme do Noah Baumbach. Eu assisti esse filme, eu Já não gostei, assisti esse porque filme. não tem final, né? Não tem final. Então não tem final. eu fiquei até a madrugada assistindo no Corujão, e chegou no final, não teve, cara. Eu fiquei com ódio. Corujão. Ou tem final, não sei. Às vezes não ter final é o final, né? Então, cara, eu fiquei esperando alguma coisa e nada. Mas esse é o tipo de filme que eu gosto, que é o filme que não tem nada. Se você for pensando, não acontece nada. Acontece nada. Acontece um monte de coisa, não acontece nada. Ninguém fica com ninguém, né? O pai... Não conta não, cara. Deixa ser... Não, mas é o tipo de filme... Lula e a Baleia? A Lula é baleia. Cara, é um filme bem legal, mano. É o tipo de filme que justamente porque não acontece nada, o cara pode até saber o final, mas é um filme assim, com diversas questões familiares. É uma família que está passando por divórcio e vai mostrando o filho mais velho encarando esses acontecimentos, encarando o divórcio dos pais. Daí tem momentos que ele acha que a mãe tá com a razão, tem momentos que ele acha que o pai tá com a razão, ele vai tentando lidar com tudo isso, assim. E é um filme muito existencialista. O Noah Baumbach é um cara que faz muitos filmes nessa pegada. Ele fez aquele História de um Casamento, recentemente. Nossa, filmaço. Então, que é a Scarlett Johansson e... Esqueci É o Adam Driver. Driver, exatamente. Que é Filmaço. isso, né? Famílias, ele tem muita habilidade de trabalhar histórias de famílias que estão passando por turbulência, assim. É um tipo de filme que eu gosto muito, que tem existencialismo, assim. Então assistam aí, ó, A Lula e a Baleia e História de um Casamento. Nossa, História de Casamento é um filmaço. A Lula é baleia. Puta que pariu. Não é um final igual Família Soprano, não, né? Não. Dá um tiro, você Acabou. não sabe de onde veio o tiro. Ah, mas a vida é assim, né, mano? Quando você morrer, acabou também. Não vai ter um final programado, um roteiro pra você chegar lá e tá. Cara, vai Assistam acabar, mano. os Joias Brutas, então, que tem essa pegada aí que vocês estão falando. Do caralho também. Que é, o protagonista é o Adam Adam Sandler. Sandler, mas fazendo um filme bom dessa vez. Então vocês podem assistir. E ele é aí. bom pra caralho, velho. Quando ele se propõe a atuar de outras formas, ele é versátil, mano. Sim. Tem uma história do Adam Sandler que é o seguinte, ele fazia faculdade de teatro lá nos Estados Unidos, uma faculdade super renomada, que formou grandes atores, tá? Não lembro o nome, mas é uma faculdade super renomada. E daí um dia tava terminando o ensaio, um professor falou assim, ô Adam, tomar uma cerveja ali no bar, ali da esquina? Ele, beleza.
Falou, pô, legal, né? O professor vai me chamar pra ensaiar alguma coisa à parte, assim, algum projeto. O diretor chegou, falou, ó, 2 cervejas e tal, pôs a cerveja na mesa e falou assim, então, Adam, eu queria te falar uma coisa, desiste. Isso é muito ruim, cara. Eu tô falando pra você desistir, pra você já não perder tempo aqui. Você vai fazer a faculdade toda, não vai dar em nada. Então já corta caminho, vai fazer outra coisa da sua vida, que isso é muito ruim. Você não tem condição de estar aqui nessa escola e tal. Daí, pô, foi um baque, né? O cara falou, pô, achei que, né, não sabia nem o que falar. Pô, obrigado, aí agradeceu e tal, saiu. Passou um tempo, ele fez um teste pra fazer um filme, conseguiu fazer uma pontinha lá num filme de comédia e tal, o pessoal gostou dele, chamaram ele pra fazer uma outra pontinha num outro filme, ele fez um papel um pouco maior. Em poucos meses, ele teve uma ascensão meteórica lá na Hollywood. Daqui a pouco ele tava estrelando o filme. E daí, pô, ele não sei nem se chegou a terminar a faculdade e tal, porque ele já se encaixou ali na carreira de ator. Daí um dia ele voltou na faculdade, chamou o professor e falou, professor, vamos lá no bar tomar uma cerveja? O professor falou, puta, né, o cara vai me esculachar agora, né, que eu falei pro cara desistir, o cara tá aí fazendo sucesso em Hollywood. Ganhando uma grana, né? Ganhando uma puta grana. E daí o Adam Sandler falou assim, eu queria pagar uma cerveja pro senhor, que o senhor foi o único que pagou uma cerveja pra mim no tempo que eu tava aqui. Caralho, cara. Bem, isso é o poder de uma cerveja, né, mano? A cachaça faz isso com as pessoas. É verdade, cara. Tudo tem um lado bom, né? Se não fosse a crítica, talvez ele não teria evoluído. Mas é isso, pessoal de casa. Estamos encerrando mais um prosa que foi foda pra caralho. Curtiu, cara, o papo? Não. Sinceramente, naturalmente. Perdi meu tempo estando aqui, mas você faz parte, cara. É isso aí, estamos encerrando esse papo ruim que teve. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram. Fala tchau aí, Brunão. Tchau. Tchau.